Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Região de Leiria, dedicado aos temas da saúde mental. Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria. No programa de hoje, do Mentes Inquietas, vou colocar os meus dois convidados, a quem agradeço desde já, a falar sobre fobias. Doutora Joana Correia, diretora do Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar de Leiria, e Dr. Cláudio Laureano, diretor do Serviço de Psiquiatria, também do CHL. Podemos concluir que se tivéssemos fobia a espaços fechados, não poderíamos estar aqui a gravar este episódio, porque estamos num espaço realmente muito fechado, ou se tivéssemos perturbação de ansiedade social, também não conseguiríamos estar a fazer este podcast porque não aguentaríamos o escrutínio das pessoas. O ponto por onde quero começar é este. As fobias limitam-nos, certo? É esse caráter incapacitante que nos diz que estamos perante um problema mais grave do que um simples receio? Bem, eu acho que dependendo do terapeuta ou do processo terapêutico que tivéssemos, poderíamos ter essas fobias e estar aqui na mesma. Dependia da fase em que estivéssemos relativamente à nossa fobia e também ao acompanhamento que tivéssemos. Mas sim, as fobias são processos altamente incapacitantes que se baseiam num contexto de medo irracional. Ter medo é normal. O medo é uma das respostas automáticas que temos para aprender a gerir as nossas emoções e o nosso comportamento no mundo que nos rodeia. Mas, efetivamente, a fobia ultrapassa este contexto adaptativo do medo e transforma-se, de alguma forma, num contexto irracional em que não conseguimos atribuir um significado realista àquilo que estamos a sentir e que, de alguma forma, acabamos por ficar limitados na nossa ação, na nossa emoção e limita toda a nossa ação relativamente a este contexto. Podemos dar aqui alguns exemplos, Dr. Cláudio, desses comportamentos incapacitantes? Sim, sentir esse medo exagerado em relação a uma situação que no fundo depois até em condições não representará nenhum perigo real, pode de facto condicionar uma incapacidade muito grande. O indivíduo sente um pânico incontrolável, portanto um enorme temor perante determinadas situações ou objetos ou até animais, que também é muito frequente, e evita constantemente esse tipo de situações e é incapaz de levar uma vida normal, porque depois naturalmente com evitar determinadas situações torna-se bastante condicionante. Até porque depois, se não o faz, o que acontece, e estando num período de maior instabilidade em relação a este problema, é que vai sentir reações físicas muito intensas, desde taquicardia, sudorese, dificuldades para respirar, sensação de falta de ar, perante essas tais situações ou perante esses objetos ou essas situações que lhe causam desencadeiam esse tipo de reação. Portanto, há a consciência de que o medo é irracional e exagerado, mas mesmo assim não tem capacidade de o controlar. Existe uma lista formal de fobias? Existe uma lista tão extensa que eu mesmo quisesse decorá-la toda seria praticamente impossível. Não sei se chegava. Efetivamente, lá está, o medo é uma base importante da nossa vida, não é? Nós aprendemos a gerir o nosso contexto pelo medo e pela exposição aos contextos. E, efetivamente, todo o medo que acaba por se tornar irracional transforma-se numa fobia, portanto, desde o medo a animais, a cães, a gatos, a aranhas, a cobras, medo de estar sozinho, medo de estar acompanhado, o medo do próprio medo, portanto, há uma lista infindável de medos. Mas o que é que faz com que nós não consigamos controlar esse medo? Há uma sensação de perda de controle, de alguma forma. Primeiro é a tal irracionalidade, eu não consigo justificar porque é que me sinto desta forma, ou porque é que sinto este medo. E para além de ter esta sensação de não conseguir explicar aquilo que estou a sentir, há uma sensação de perda de controle do eu, da minha forma de funcionar, em função deste objeto fóbico. Ou seja, tudo aquilo que eu sinto e a forma como reajo perante esta ameaça ou esta sensação de ameaça acaba por me descontrolar de uma forma determinante. Mas porquê que umas pessoas têm medo e outras têm pavor, não é? Se falamos, por exemplo, daquelas que têm medo das multidões. O que é que aconteceu a uma pessoa para ela desenvolver
aquele medo excessivo e irracional às multidões, e outra não. Normalmente não se consegue encontrar resposta a essa pergunta. Embora há aqui, provavelmente, estes quadros terão um componente biológico, genético considerável, e depois a questão ambiental também acaba por ser muitas vezes bastante importante. E acredita-se que as fobias têm uma ligação bastante direta, eventualmente com algumas situações traumáticas, com alguns traumas e situações passadas que foram vividas, das quais muitas vezes a pessoa nem tem propriamente consciência ou noção delas. Portanto, isto acontece porque a maioria dos problemas emocionais e comportamentais é desencadeado por dificuldades que a pessoa enfrentou ao longo da vida. E há experiências que, de facto, às vezes podem ter esse impacto mais digamos assim, traumatizante e gerar reações involuntárias e irracionais que ao longo do tempo depois podem digamos assim, desembocar nesses quadros de angústia exacerbada, desses quadros fóbicos. Portanto, as fobias são processos mentais inconscientes que se desenvolvem a partir, eventualmente, acredita-se, de uma experiência traumática passada. Embora, naturalmente, depois haverá pessoas que têm uma maior predisposição para os desenvolver do que outras, e por isso é que, passando todos pelas mesmas situações, nem todos vamos desencadeá-las. Quais são as mais frequentes? As mais frequentes em consulta ou as mais frequentes na comunidade ou nas pessoas de uma forma global? Do que vocês têm conhecimento, seja através da consulta, seja através de estudos que existam. Em termos globais, em contexto de consulta ou em contexto mais clínico, nós encontramos aquelas que são mais invalidantes para a vida da pessoa, aquelas que de alguma forma têm impacto funcional no contexto laboral ou no contexto social. Portanto, tudo o que tem a ver com as fobias aos espaços, às pessoas, as agorafobias, as fobias sociais, acabam por ser aquelas que, sendo as mais invalidantes, também são aquelas que levam a pessoa a procurar mais ajuda ou de alguma forma a identificar a necessidade de procura de ajuda. Se falarmos da fobia a cobras, eu no meu dia-a-dia não estou em contextos em que eu encontro cobras, portanto é natural que seja um medo que eu identifique ou que seja uma fobia que eu identifique, mas que não procure tão facilmente um contexto terapêutico associado. Sim, sem dúvida nenhuma, e há bocado quando nos perguntava se há uma lista de fobias, quer dizer, basta dar esse... por exemplo, qualquer animal pode, de facto, desencadear esse tipo de fobia. Agora, é muito mais frequente a fobia a cobras ou aranhas do que, se calhar, a fobia a coelhos ou a gatos, embora também há quem as tenha. Ou todos os animais que possamos imaginar. Mas, de facto, as fobias a espaços fechados, que depois muitas vezes têm associado até com outras situações, como, por exemplo, o andar em autoestrada, ou saber que é um espaço fechado e que não se pode sair a não ser passado quantos quilómetros, por exemplo, é uma das situações que causa mais transtorno em termos de impacto na qualidade de vida da pessoa, do seu desempenho profissional, e que pode condicionar, de facto, com mais facilidade e normalmente ao fim de muito tempo, o que acontece geralmente, um pedido de ajuda. E quer dizer, esses transtornos podem surgir repentinamente. A pessoa pode estar numa situação em que de repente começa a pensar que não consegue lidar com aquilo que tem diante de si, e nesse caso o que é que se pode fazer, o que é que deve fazer? Lá está, depende muito do referencial que a pessoa tem associado à sua própria fobia e à forma como lida com ela. Falamos de forma diferente se falarmos de alguém que nunca foi acompanhado ou que não tem base terapêutica para lidar com a situação, ou alguém que já tem alguma estratégia em termos terapêuticos, ou em termos de sobrevivência à fobia, por assim dizer. As fobias, em contexto terapêutico, acabam por ser trabalhadas muito no contexto de sensibilização sistemática, uma exposição gradual, confrontativa de uma forma gradual e contextualizada, para que a pessoa aprenda a lidar com o seu medo. Com o seu medo e com o objeto que lhe causa medo, de alguma forma. Podemos dar um exemplo, pensando no caso das pessoas que não conseguem estar em espaços fechados, como é que isso se vai progressivamente resolvendo ou atenuando? Em termos de terapia, por exemplo? Sim. Nesse confronto com a situação gradual. Em primeiro lugar, temos sempre que fazer aqui um bocadinho o referencial da causalidade. Porque é que a pessoa deixou de conseguir estar em espaços fechados, ou porque é que a pessoa deixou de se sentir confortável nesse contexto? Será que teve algum processo traumático prévio? Será que teve alguma situação em que foi fechada num espaço
pequeno e que se sentiu mal nesse processo, perceber um bocadinho as causalidades, para depois também percebermos de que forma é que podemos expor a pessoa à própria situação. Não vamos deixar a pessoa fechada 2 horas num espaço pequeno até que a pessoa se habitua a estar lá. Não é pelo hábito. Se calhar vamos primeiro desconstruir o que é que são espaços fechados, quais é que são o que é que nos pode acontecer num espaço fechado, que tipo de espaços fechados é que podemos estar. Depois, se calhar, até vamos passar algum tempo com a pessoa num espaço fechado para que a pessoa sinta algum conforto por estar acompanhada num espaço fechado. Depois, se calhar, podemos deixar a pessoa alguns minutos, devagarinho, num espaço fechado até ela se adaptar e prolongar o tempo, por exemplo. Claro que isto pode ser um processo que pode demorar anos a acontecer. Desde a perspectiva inicial de percebermos o que é que causa aquela fobia ou qual é que é a possível causa associada até esta dessensibilização ou esta exposição gradual, nós podemos ter vários anos de terapia ou podemos nunca chegar sequer ao ponto da pessoa passar à fase de exposição. Dr. Cláudio, no campo da psiquiatria, como é que se atua nestes casos? Sim, a verdade é que, de facto, muitas vezes, fazendo depois quando estes estudantes aparecem fazendo a sua história clínica, digamos assim, percebe-se que, regra geral, não há um acometimento súbito do problema. De facto, há traços que muitas vezes já são evidentes, explorando a história do doente, muitas vezes desde o início da adolescência ou do final da vida adulta, e depois há algumas fobias que, por exemplo, a fobia social normalmente demora alguns anos a desenvolver-se, até a pessoa e até condicionar essas limitações que levam a pessoa a pedir ajuda. Agora, a verdade é que também existem depois muitas outras comorbilidades, digamos assim, ou quadros comórbidos que aparecem associados aos quadros de fobia, nomeadamente episódios depressivos e outras perturbações de ansiedade, às vezes o abuso de álcool, o abuso de substâncias, entre as quais o álcool muitas vezes é utilizado também para ultrapassar determinados aspectos relacionados com estes traços fóbicos e com estes medos. Mas a fobia é também uma doença crónica e a sua remissão normalmente não costuma ocorrer sem tratamento, e mesmo com tratamento, embora seja, na generalidade das situações, bastante controlável, efetivamente é uma doença também que tende a ter uma evolução ao longo da vida. Pensando em crianças, a que comportamentos podem os pais estar atentos para perceber se está a desenvolver ou não uma fobia a qualquer coisa? É importante perceber os padrões de comportamento, o que é habitual na criança, o que é que deixa de ser habitual, qual é que é a reação que a criança tem relativamente a alguns contextos ou aos tais agentes fóbicos que já referi, perceber um bocadinho qual é que é o padrão habitual e qual é que é o padrão alterado. Sendo que é muito importante desconstruirmos que o medo de estar com o cão não é a fobia de estar com o cão, ok? Há de haver aqui o contexto da irracionalidade associada ao medo e a perspectiva também da dessensibilização do contacto. Ok, eu estive ao pé de um cão e o cão ladrau alto. Eu assustei-me, fiquei com medo. Eu estive ao pé de um cão que me mordeu, fiquei com uma experiência terrível e eu nunca mais consigo lidar com cães. Okay? Há aqui esta necessidade de distinguir o que é o medo adaptativo e o que é a irracionalidade do medo. E a fobia é a irracionalidade do medo. E pensando do lado social, ainda no campo das crianças, a que é que os pais podem estar atentos? Bom, como a doutora Joana já disse, de facto, o que acontece aqui é que desenvolvem um certo grau de inibição comportamental, digamos assim, em relação a algumas situações. E, naturalmente, que os pais vão se aperceber dessas respostas a estímulos ou a novas situações e que podem desencadear esse tipo de ativação do sistema nervoso e resultar nesses quadros, nessas manifestações de ansiedade. E, portanto, nesse caso, o que se deve fazer é procurar ajuda? Logo? Lá está, depende da intensidade e da incapacitação que tem na vida da própria criança. Ou do adulto, acaba por ser a mesma coisa. Se eu me sinto desconfortável naquele contexto, mas não há ali o tal contexto fóbico de incapacidade de contacto,
se calhar não faz sentido procurar já ajuda especializada, se calhar temos que dar espaço e contexto à criança para que possa ter outro tipo de experiências associadas àquele medo para descontextualizar o medo. E, aliás, quando se fala de medo e crianças, nós temos imensos recursos, temos livros, jogos e afins que nos ajudam a trabalhar o medo com as crianças, para prevenir que o medo se transforme numa fobia. Quando o medo se torna de tal forma limitante e incapacitante que já lhe podemos chamar fobia, sim, a ajuda especializada faz todo o sentido. Mas não vale a pena irmos ao terapeuta ou ir ao psicólogo ou só porque a pessoa tem medo de. Ok? O medo é adaptativo, ajuda-nos a proteger-nos das coisas que nos fazem mal de alguma forma. É preciso é que ele se torne adaptativo. Obrigada aos dois. Assim que nos está a ouvir, obrigada também. Se a saúde mental é um tema que lhe interessa e sobre o qual quer saber mais, siga este podcast. Pode também sugeri-lo a alguém que esteja a precisar de ajuda. E se lhe apetecer, escreva-nos com uma pergunta, uma sugestão, um comentário para podcast@regiãodeleiria.pt. Este episódio, como os outros, está disponível no site do Região de Leiria e nas principais plataformas. Até breve.